Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando aqui como fazer esse fluxo desse agente de agendamento. Eu vou estar utilizando como exemplo uma clínica de saúde, mas vocês podem adaptar aí pro comércio do cliente de vocês, tá bom? Para fazer esse agendamento. Então, esse agendamento ele tá bem completinho. Eu vou deixar o template disponível para vocês, tá bom? E o que ele tem aqui? De início, ele faz o cadastro do cliente, do paciente, né? No nosso Google Sheets eu já até deixei uma planilhinha bem simples com nome e telefone, mas muito útil, né? Para você ter o controle dos seus pacientes para fazer um remarketing com eles. Então ele vai fazer esse cadastro dos novos pacientes que mandarem mensagem. Depois no fluxo nós temos aqui a conversão de áudio para aquele cliente que manda o áudio, né? Ele vai vamos chamar a inteligência artificial para traduzir esse áudio e assim o nosso agente conseguir entender. Então vamos fazer esse processo aqui também de transformar áudio em texto, beleza? O próximo conceito que vamos trabalhar é o de pausar agente. Vamos supor que você precisa interferir numa conversa que está lá o paciente falando com o agente virtual, mas não está desenvolvendo e você tem que interferir. E na hora que você interfere, para o agente não ficar respondendo, então, ele vai fazer essa pausa para você poder tratar esse cliente, né? E depois de um certo tempo ele volta a falar com o cliente, né? Esse tempo nós que definimos. E um outro conceito que vamos trabalhar é da mensagem picotada, né? Que quando o cliente manda, por exemplo, oi numa linha, tudo bem na outra, queria agendar na outra, né? Então nós vamos definir um tempo para ele ficar guardando essas mensagens picotadas para juntar tudo em uma e mandar para a gente dar uma resposta só, beleza? E olha nosso agente aqui, olha o tanto que ele está resumido, pessoal, e ele está bem completinho, viu? E só utilizando bem poucas coisas, né? Então ele está conectado aqui com o MCP Server, tá? Que é esse MCP aqui. Então ele está puxando o do Google Calendar para criar, para deletar, para buscar, para atualizar. Então ele está fazendo tudo. E olha que bacana, ele não agenda um horário em cima do outro, ele não deixa um paciente ver o agendamento do outro. Então tá bem bacana mesmo, ele está buscando várias funcionalidades, né? Ele busca o horário que sua clínica está atendendo, né? Vamos supor, segunda a sexta, de 8 às 18, né? Então ele vai marcar só nesse horário. Se o paciente falar um outro horário, ele vai pedir para marcar dentro do horário certo. Então tá bem completinho mesmo. E eu vou começar do zero com vocês, tá? Eu já tenho o fluxo aqui pronto. Eu vou deixar o fluxo para download, mas eu vou começar do zero com vocês, tá? Quem quiser baixar o fluxo, tá bem aqui, ó, pessoal, no site do canal, que é pensandoaí.com. Vou deixar o link na descrição. Aí vocês vêm aqui nesse cardzinho do agente de agendamento. Hoje ele é o primeiro, ele está estranhando aqui o site, mas todos que eu for criando eu vou colocando aqui, então fica de olho aqui no site, tá? Para vocês irem pegando os templates que eu vou fazendo e disponibilizando para vocês. Cliquem aqui, ó, adicionar ao carrinho. Pronto, então vocês vão conferir aqui é o agente de agendamento mesmo. Vou clicar em prosseguir. Aguardando aqui carregar. Um minutinho, pessoal, só ele terminar de carregar, tá um pouquinho lenta a internet aqui hoje. Pronto, ele carregou. Então vocês vão colocar o nome de vocês, o sobrenome, o telefone e o endereço de e-mail, tá? Esse endereço de e-mail tem que ser um endereço válido, porque vai chegar o template para vocês lá nesse endereço, tá certo? E vamos colocar aqui finalizar pedido. Pronto, já está aqui, não se preocupe, é grátis, ó pessoal, R$0, tá bom? E já está aqui para você fazer o download do template e também já está lá no seu e-mail, tá bom, pessoal? Então é só fazer um download. Eu vou abrir esse link que veio, ele vai te vir com um link do Google Drive, então eu vou copiar esse link do Google Drive, vou colar aqui no meu navegador e pronto, o template já está aqui. O template do fluxo do agente, né, o template do MCP Server e o prompt eu já deixei no Word aqui para facilitar para vocês só copiarem e colar esse prompt, beleza? Então vamos voltar aqui, eu vou começar nessa aba aqui do zero, deixa eu só arrastar essa outra abinha aqui pro lado, pro cantinho. Pessoal, então para começar, eu vou chamar o nosso webhook para conectar com a Evolution. Então vou colocar ele aqui, vou colocar no método de post, tá? E vou copiar esse link. Com esse link copiado, eu vou abrir a Evolution, vou vir aqui em Events, webhook e vou colar esse link, tá? Nessa parte nós temos que deixar ativado o Enable, tem que estar verdinho, o Base 64 tem que estar verdinho,
e o Message Upsearch tem que estar verdinho. Dá um salvar e vamos voltar no nosso fluxo aqui e fazer o teste se ele está funcionando. Vou colocar para ele ficar escutando. Vou abrir o WhatsApp que eu já tenho aberto aqui e vou mandar um oi. Pronto, ele já chegou, então está funcionando perfeitamente. Eu vou fixar essa mensagem. E o próximo passo é criar um node set para nós ir definindo as variáveis. Eu vou colocando pouco a pouco, tá? Então, de início, eu já vou colocar apenas o nome e o telefone. Para nome, eu vou escrever aqui o nome e vou puxar o push name para cá. E vou definir a outra, que é o telefone, e vou puxar o remote ID. No Remote ID eu vou fazer um tratamento nele para tirar esse @swhatsapp.net. Então depois do ID, do D especificamente, coloca um ponto e começa a escrever replace all. Então ele já até aparece a opção aqui, vou clicar, ele já escreve para mim. E entre o parênteses eu vou abrir aspas e vou copiar esse @swhatsapp.net e vou colar aqui dentro das aspas, tá bom? E fora das aspas, eu vou colocar uma vírgula e vou abrir aspas novamente. Olha o que aconteceu. Ele retirou, tá bom? Aquele swhatsapp.net e deixou só o número. Então é assim que eu quero. E por que eu estou colocando só o nome do telefone? Porque é o que nós vamos utilizar agora com o Google Sheets. No Google Sheets, eu vou cadastrar o nome e o telefone. E primeiro eu vou puxar aqui o Get Rows para ele fazer uma pesquisa para ver se já tem o paciente cadastrado ou não, tá? Eu vou selecionar minha conta. Se você não tem uma conta, eu já tenho um vídeo no canal ensinando como que cadastra nas APIs do Google, tá? Google Sheets, Drive, Gmail. Então assiste lá para cadastrar aqui suas APIs. Eu vou puxar minha planilha que eu já criei, que chama Cadastro, Agendamento YouTube, e a aba é paciente. De onde está vindo essas informações? Daqui, ó, pessoal. Eu criei lá na minha conta Cadastro, Agendamento YouTube e pacientes. Criar uma planilhinha do Google Sheets normalmente. E eu vou fazer um filtro. E esse filtro vai ser da coluna telefone. Só que eu não tenho nenhuma informação aqui ainda para arrastar. Como que nós vamos fazer essa informação chegar? Eu posso voltar aqui, ó, clicar nesse playzinho. E olha aqui, as informações chegaram. Então, do Edit Field, eu vou puxar o telefone e arrastar ele para cá. Então, perfeito. Então, assim a gente já fez o nosso primeiro nó do Google Sheets de cadastro. Depois, nós temos que chamar um if. E esse if é para verificar se o paciente já está cadastrado ou não. Então, vou chamar o if. Vou dar um playzinho aqui. Tá vendo que ele não está chegando as informações aqui, pessoal? É o seguinte, nesse nome específico do Google Sheets, nós vamos ter que vir aqui ó, em Settings e colocar Always Output Data. E vamos ver se agora ele chega as informações lá pra gente. Olha aqui, chegou as informações. Só que olha o nó dele, não tá vindo nada. Por que não tá vindo nada? Porque a gente não tem nada cadastrado ainda. Então, o primeiro cadastro, vocês têm que fazer ele na mão, tá? Para poder aparecer as informações aqui para vocês puxarem as variáveis, tá? Então esse primeiro cadastro é na mão. E como que nós vamos fazer? Eu vou copiar esse número de telefone aqui, ó. Vocês copiam de vocês aí e o push name é Pedro. O nome eu vou escrever, então eu vou vir aqui, escrever o nome e vou colar aquele número que copiamos. Beleza. Agora voltando, vou fazer um teste novamente e olha aqui, agora ele já está nos dando um output, que ele puxou na nossa planilha esses dados. Então, quando voltamos aqui no node if, eu vou fazer ele já está aqui puxando, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse telefone que está aqui no Google Sheets, tá? É muito importante, tem que ser esse que está aqui no Google Sheets, e vou puxar ele para cá. Repara que ele está com esse joguinho da velha. Então, quando nós formos definir a variável, a gente tem que vir no joguinho da velha, que é o de number, né? Então, ele está no formato de número. E vou fazer uma condicional para ver se ele existe ou não existe, tá? Então, se esse número não existir, eu vou querer cadastrar ele. Se ele existir, segue o fluxo. Então, beleza. Vou fazer o teste aqui e ele vai me retornar de que verdadeiro. Sim, ele existe. Por quê? Porque ele está cadastrado aqui. Vamos remover ele para ver como que vai ficar ali. Vou excluir. E agora, quando eu fazer um teste novamente, ele me retorna aqui para o falso, que o número não existe. Tá? E se o número não existe, nós vamos cadastrar ele. Então, eu vou chamar o outro Google Sheets, que agora é esse Append Row in Sheets. Beleza? Vou conectar com a minha conta aqui cadastrada. Vou chamar a minha tabela novamente, que é essa cadastro YouTube. E na aba paciente.
e vou querer cadastrar o nome e o telefone. Então eu vou pegar aqui do meu Edit Field o nome e o telefone. Pronto. Depois desse fluxozinho aqui, nós vamos conectar ele de volta aqui, porque depois que tiver cadastrado, eu quero que ele verifique novamente, aí sim ele vai me retornar o true e vai seguir o fluxo. Vamos fazer o teste? Eu vou colocar aqui em teste workflow. Vocês viram o que aconteceu? Ele veio aqui, foi lá na planilhinha, viu que não estava cadastrado, veio pelo falso, veio aqui de novo, agora estava cadastrado, ele saiu pelo true. E nós, quando vier aqui, ó, quando viermos aqui, pronto, está cadastrado. Então, essa foi a primeira etapa de cadastro do cliente, já está funcionando perfeitamente. Vamos agora, pessoal, fazer o próximo passo, que é o de... Deixa eu só abrir aqui minha colinha, que é o do switch, tá? O switch, ele vai definir se a sua mensagem é de áudio ou é de texto. Se for de áudio, ele vai converter esse áudio em texto para o nosso agente entender, porque se eu só mandar o áudio direto para a gente, ele não vai fazer essa conversão, então vai dar erro. Então eu vou clicar para chamar um nó de switch. Beleza. Nesse nó de switch, nós vamos criar, antes de trabalhar nele aqui, nós vamos criar as variáveis aqui no nosso Edit Field. E a primeira variável vai ser de tipo de mensagem. Tipo da mensagem. E esse tipo da mensagem vai ser se ele é um conversation, esse message type aqui, ó. Vou arrastar ele aqui, message type. E se ele retornar conversation, é porque é uma mensagem de texto. Se ele retornar audio message, ele é um áudio, tá? Então a gente já definiu nossa variável aqui, agora podemos voltar para o nosso switch. E eu vou vir aqui no Edit Fields, ele não atualizou ainda, deixa eu clicar novamente aqui para ele rodar. Vamos ver. Pronto. Agora ele já está aqui, ó, tipo da mensagem. Então, se o tipo da mensagem for um conversation, eu quero que ele saia pelo caminho de texto. E vou adicionar uma outra condição. Se esse mesmo message type for do tipo audio message, eu vou colocar que ele vai me retornar pelo caminho de áudio. Pessoal, esse conversation e esse audio message, vocês têm que escrever certinho, palavra por palavra. Se tiver um errinho, ele vai dar errado, tá certo? E esse texto e o áudio que nós configuramos, essas duas saídas aqui, ó, saída de texto e saída de áudio. Vamos fazer um teste? Aqui tem uma mensagem de texto fixada, vocês concordam comigo? Então ele tem que sair aqui pelo texto. Então eu vou fazer o teste, pronto, saiu pelo texto. Agora vamos mandar um áudio para ver se ele está funcionando. Eu desfixei a mensagem, vou deixar ele escutando. Estou abrindo o meu WhatsApp aqui no celular e vou mandar um áudio. Oi, gostaria de fazer um agendamento. Pronto, mandei um áudio. Olha o que aconteceu, pessoal. Ele realmente funcionou, ele está nos retornando aqui a saída de áudio. Vou até fixar essa mensagem de áudio. E agora vamos começar a trabalhar no tratamento desse áudio aqui. Nós vamos ter que chamar um convert. Esse convert to file, tá? Esse roxinho aqui, clica nele e vamos pegar esse último, move base 64. Nesse base 64, nós temos que chamar, arrasta aqui para baixo, e tem que pegar esse arquivo aqui, ó, do base 64. Só que tem vez que ele não aparece, pessoal, aí é uma canseira, né, que ele não aparece, aí o que faz? Mas tem solução quando ele não aparecer. Se o seu apareceu, beleza, já vai dar certinho. Se o seu não apareceu, vocês vão ter que chamar aqui, pessoal, o nó da Evolution, tá? Que é esse nó da comunidade. Se vocês não tiverem esse nó da comunidade, é bem simples também. Venham aqui, ó, nesses três pontinhos, clique em Settings e aqui, ó, do lado esquerdo, Community Nodes. E vocês vão ter que fazer a instalação desse programinha aqui, ó, desse arquivo. Então eu vou copiar. Se o de vocês não tiver, vocês vão vir aqui, ó, install, e vão colar esse nome aqui, N8N-Nodes-Evolution-API, marca essa caixinha e dá instalar. E vai ficar igual tá aqui no meu, então já vai estar instalado. Então vocês podem voltar no fluxo aqui de vocês. E agora no fluxo, vamos chamar a Evolution, tá? E o da Evolution, vão ter que criar uma credencial. Para criar a credencial, como que funciona? Vocês vão vir aqui, ó, criar nova credencial.
vocês vão precisar do server URL e da API Key. O server URL, vocês vão lá na Evolution de vocês, onde está hospedado, e vão copiar aqui, ó, do HTTPS até o antes do /manager. É só copiar, volta e cola aqui. E o API Key, novamente, vamos voltar aqui na Evolution. E esse é a API que está escondidinho aqui, ó. Clica aqui nesse para copiar, vem e cola aqui e pronto. Dá um copiar, dá um apply aqui que ele vai já conectar a sua conta da API. Nós vamos buscar a opção de chat e vamos pegar aqui, ó, obter mídia em base 64. Ele vai pedir o nome da instância. Então nós vamos voltar aqui na API, na Evolution, e vamos copiar esse nome aqui, o de vocês aqui de cima. Esse é o nome da instância. Então cola aqui e agora precisa do ID da mensagem. Só que como a gente não tem as informações aqui chegando, vamos ver se clicar aqui vai aparecer. Apareceu, pessoal. Então bom, então vamos procurar esse ID. Esse ID é esse aqui, ó. Tá vendo? Tem Remote ID, From Me e o ID. É justamente esse IDzinho aqui. Vamos fazer o teste? E olha aqui, fazendo o teste, olha quem aparece, pessoal. O base 64. Beleza? Então, a gente já tem o base 64 em mãos, então podemos prosseguir para um node da OpenAI, que vai ser esse traduzir uma gravação, tá? Escolhe ele. Você tem que conectar a sua conta aí também, eu já estou com a minha conta conectada. E vamos ver se esse convert file aqui, vamos ter que definir um valor. E esse valor, vocês podem arrastar aqui, ó, pessoal. Pronto. E agora coloca para testar e ele já vai criar o arquivo. Viu como que é? E esse arquivo já está nesse file opus. Se você quiser transformar ele em MP3, você vem aqui, ó, file name, e vamos colocar audio.mp3. Agora vamos fazer o teste de novo. Olha aqui, audio.mp3. Perfeito, a terminação que precisamos para o nosso próximo node aqui entender. Então já chegou aqui o nosso arquivo, vamos fazer o teste. E ele vai traduzir esse áudio, transformando em texto. E exatamente a mensagem que eu mandei aqui, ó. Oi, gostaria de fazer um agendamento. Então, pessoal, é assim que se faz, transforma áudio em texto, tá bom? E para manter organizado, que eu vou precisar dessa informação futuramente, eu vou chamar um set. E esse set eu vou colocar aqui, que é mensagem áudio em texto. E eu vou pegar esse valor que está dando aqui da OpenAI e vou trazer ele para cá. Só para deixar armazenado aqui bonitinho para futuramente a gente pegar com mais facilidade essa informação, tá bom? Eu posso até já conectar o nosso fluxo de texto. O de texto não precisa fazer tratamento, ele pode seguir reto mesmo, pessoal. Agora, nós vamos começar a trabalhar na parte do pausar agente. E primeiro, nós vamos ter que verificar se a mensagem que está chegando é nossa, né? Estamos interferindo lá na conversa, ou não, se é do paciente mesmo, tá? Se for nossa, então para isso nós vamos chamar um if. Deixa eu ver se ele já está chegando a informação aqui já, tá? Então, vamos criar uma variável no nosso set inicial aqui, que é a variável from me. Então, eu vou escrever aqui, ó, from me, e vou vir nas nossas buscas aqui, ó, e vou puxar essa variável aqui, ó, from me. Ele está me retornando o resultado de falso, e realmente esse áudio que eu mandei não foi do número cadastrado aqui da clínica, foi do número simulando o paciente mesmo. Então realmente, quando eu fizer o teste aqui, ele vai me retornar aqui para... Calma, não deu true aqui, né? Porque a gente não fez as configurações ainda, né, pessoal? Um passo de cada vez. Então, vamos fazer a configuração. Eu vou pegar essa variável lá do edit fields, que a gente acabou de escrever, até escrevi errado aqui, né, frame me, mas perdão, pessoal, mas vamos deixar assim mesmo, vocês escrevam certinho aí no de vocês. E vou fazer uma condição dela, se ela for igual a true, ele vai retornar o caminho de true, que é o verdadeiro. Se for falso, vai retornar o falso. Agora vamos fazer o teste novamente, ele tem que vir aqui no falso. Então, agora está funcionando bem aqui no falso, né, pessoal? Agora, deixa eu desfixar, vamos fazer o teste para ver se realmente deu certo. Desfixei a mensagem do paciente, vou deixar ele escutando. E agora eu vou mandar uma mensagem aqui do WhatsApp da clínica mesmo. Ele tem que vir aqui para o true agora. Veio aqui para o true. Vocês viram que ele até fez o cadastro? Vamos ver aqui, ó.
ele fez até o cadastro, porque não tinha, então ele até, foi a primeira mensagem que mandou, então ele até fez o cadastro. Bacana. Então, está funcionando, ele já nos retornou aqui no True, e agora nós vamos utilizar o Redis para fazer essa pausa do agendamento. E o Redis, ele vai ser o set value from key. Então, ele vai criar, nós vamos criar uma key lá no Redis, tá bom, pessoal? E para isso, vocês precisam ter uma conta no Redis, tá? Se não tiver, vocês vão vir aqui, criar nova credencial. E vão vir aqui na EasyPanel. Eu já até ensinei como é que cria o Redis, o N8N Evolution aqui na EasyPanel do zero. Vou deixar o link na descrição também, tá? Então, vem aqui no Redis. Vem aqui em credenciais. E vamos ver qual informação precisa. Password, host e porta. O resto não precisa, tá? Password, host e porta. Então, aqui no Redis, na EasyPanel, nós vamos copiar o password e colocar lá, o host e colocar lá e a porta e colocar lá. Só essas três informações, dá um OK aqui e ele já vai conectar na sua conta. Beleza? Conectando na conta, vamos puxar as informações que ele está pedindo aqui. Qual que é o nome da key? O nome da key, eu vou criar essa chave aqui no nosso banquinho de variáveis também, tá? Para ficar tudo organizado. E eu vou chamar de bloquear agente. E qual que vai ser o nome dele? Bloquear agente. Tá? Esse nome vocês podem escolher o que quiser. Eu estou colocando bloquear agente porque é intuitivo, para depois saber do que se trata quando abrir lá no Redis. Tá bom? Então vou abrir o meu Node aqui. Deixa eu atualizar para ver se ele chega as informações aqui com... pronto, aqui ó, nosso Edit Fields agora tem o bloquear agente que acabamos de criar e vamos arrastar ele aqui para aqui. O valor é true. E o expire é o tempo que o seu agente vai ficar pausado quando nós entramos na conversa. Esse tempo aqui é em segundos, então no caso está 60 segundos. Vocês podem colocar quantos segundos vocês quiserem para o agente ficar bloqueado. Eu vou manter esses 60 segundos aqui mesmo, tá bom, pessoal? Vamos fazer o teste para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Eu vou fixar essa mensagem, vou colocar para ele testar novamente. Então, foi uma mensagem nossa, né, da clínica, então ele pausou o agente. E como que ele pausa esse agente? Vocês, para ver isso, vem aqui ó, em Overview no Redis, tá? E vem aqui ó, dbGate, abre esse dbGate. E olha aqui a nossa key. Então, quando chegou a mensagem lá naquele node, ele criou essa key aqui, que é bloquear agente. E olha aqui, esse TTL é o tempo que ainda falta, tá? 30. Eu vou atualizar, vai estar uns 20. 23. Então, na hora que chegar no zero, essa aqui vai sumir. Então, ela sumindo, o agente está liberado para receber mensagem novamente e ele vai continuar tratando o paciente. Mas enquanto essa aqui estiver aqui, o agente não vai tratar o paciente mais, é você que vai estar lá fazendo esse tratamento. Toda vez que você mandar mensagem, esse tempo renova, tá, pessoal? Então, deixa eu atualizar de novo para vocês verem. Olha aqui, já saiu, terminou 60 segundos, saiu a nossa key de bloquear agente. E vocês viram tanto que é importante colocar um nome bom, né, intuitivo, bloquear agente, que aí na hora que vocês abrirem seu banco de dados, vocês vão poder ver aqui o que está acontecendo, né? Que no caso, se tiver aqui bloquear agente, vocês vão saber que o agente está bloqueado. Perfeito, então vamos seguir para o próximo node, que é um node do Redis mesmo, que é para verificar se aquela key de bloquear agente está lá ainda ou não. E para isso nós vamos pegar aqui, ó, return all keys matching, beleza? E qual que é o valor aqui que nós temos que colocar? É essa variável que criamos de bloquear agente. É só pegar aqui do Edit Fields e arrastar ela para cá, beleza? Pode deixar aqui e pegar todos os valores mesmo. E podemos arrastar o resultado de falso para cá, porque ele segue reto no fluxo. E vamos fazer um teste aqui. Esse valor ele tem que retornar true. Por quê? Porque ele vai ter uma chave criada ali. Vou colocar para testar novamente, né? Como é a mensagem nossa, ele veio, criou a chave, veio aqui no Redis e olha aqui. Ele já retornou que tem a chave. E quando nós atualizamos o Redis, olha aqui, realmente tem a chave. Então, ele já está fazendo a busca certa. Ele já está achando essa chave, tá? E o próximo, então, já aproveitando que ele está aqui, é um node de if. E esse node de if, eu vou pegar essa variável do Redis, que está o bloquear agente,
tá? Que é, no caso é o heads 1, é esse heads aqui, ó, pessoal, tem que ser essa variável desse, não pega a variável desse aqui não, desse aqui mesmo, tá? E vou fazer uma condição se ela existe ou não, apenas isso. No caso aqui está retornando que existe. Se ela existe, então o agente está bloqueado. Então o que eu quero que aconteça? Nada. Então eu vou colocar o do no operation, para nada acontecer. Já deve ter passado os 60 segundos, deixa eu vir aqui no nosso heads. Pronto, aqui já saiu, olha que não tem mais aqui. Então, quando a gente rodar esse nodezinho aqui em específico, agora ele não vai dar esse resultado true mais, porque ele vai buscar lá e não vai ter nenhum aqui. Então, vamos fazer o teste? Olha aqui, ele retornou nulo. Então, ele retornando nulo, o nosso resultado vai para falso. Então, se não tem nenhum aqui lá bloqueando a gente, nós podemos seguir o fluxo. A mensagem vai seguir o fluxo, né, para o nosso próximo passo. Beleza? Então, é assim que fazemos o pausar agente. Então aqui nós finalizamos esse conceito do pausar agente. Pessoal, então vamos começar a trabalhar com as mensagens picotadas. Eu vou chamar o heads novamente e vou chamar esse push data to a heads list, tá bom? E aqui ele pede para dar uma list, que é uma key, tá? Que vamos criar lá, e o valor, que vão ser nada mais, esse daí aqui são as mensagens, tá bom? E para colocar no tail aqui, é para sempre que a mensagem nova chegar, ir para o final, para manter essa organização. Então, vamos criar esse list. Esse list eu vou utilizar, eu vou criar ele aqui no set fields, porque a gente está mantendo ele organizadinho, né? Então, vou colocar que é uma mensagem picotada, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. E qual que vai ser o conteúdo dele? Vai ser mensagem picotada e eu vou chamar o remote ID, que é desse cliente, desse paciente em específico. Só coloca aqui em expressão, ó, pessoal, senão não dá certo. Aí tá, pega o remote ID e arrasta aqui para o finalzinho. Então, ele vai criar uma key com esse número. Então, todas as mensagens desse paciente que está falando desse número vão ser armazenadas nessa key. Se um outro paciente mandar mensagem, ele vai ter a própria key dele, que vai ter de código o número do WhatsApp dele, vai ser armazenada lá na key dele, tá? Então, é isso aqui que nós estamos fazendo agora. Então, já criamos essa variável no edit e eu vou só colocar aqui para ele rodar, para ele chegar a informação atualizada aqui para eu puxar. Então, agora no edit field, esse edit field aqui, já tenho mensagem picotada. E ele que vai ser o meu list. Agora no data, pessoal, vamos pensar aqui. Aqui é a mensagem que está chegando. Vocês concordam comigo que tem tipo de mensagem de texto e de áudio? E se eu pegar aqui no meu edit field só essa mensagem de texto, ele não vai juntar a mensagem de áudio, mas vamos supor se o paciente manda mensagem de áudio. Olá, gostaria de fazer um agendamento às 15 horas da manhã. Aí ele passa 2 segundos e ele fala, nossa, não era às 15 não, é às 15h30. Se não fazer esse tratamento aqui para colocar que ele entenda a mensagem de áudio e de texto, ele não vai fazer essa junção e vai virar uma bagunça. Então, como é que nós vamos juntar essa mensagenzinha aqui que está de texto com a mensagem de áudio lá do nosso agente aqui da OpenAI? Nós vamos fazer o seguinte. Lembra que nós criamos esse node aqui, que é o edit fields 1, que ele pega essa informação aqui da mensagem traduzida? Então, a gente vai pegar essa informação desse edit field 1, né? E para isso, vamos criar um set antes, tá? Então, eu vou pegar um set que eu vou juntar essas mensagens. E nesse set vai ser, eu vou chamar ele de mensagem áudio mais texto. Beleza, e vamos juntar agora essas mensagens de áudio e texto. A mensagem de texto pode ser essa mensagem aqui do edit field, essa mensagem normal, tá? Podemos pegar ela e arrastar para cá. E a mensagem de áudio vai ser a mensagem que está contida aqui nesse edit field 1, tá? Que é esse edit field 1 aqui. Então, eu vou arrastar essa variável do edit field 1 aqui para frente desse outro que é o de texto. E vai ficar assim. Então, quando a mensagem for de áudio, vai chegar ao lá. Quando for de texto, de texto, vai chegar ao lá. Quando for de áudio, vai chegar a mensagem de áudio aqui. E assim, nós vamos armazenando essas mensagens no heads.
nesse heads aqui, ó. Esse é o edit field 2. Então nós vamos pegar essa variável, deixa eu rodar aqui. Pronto, chegou. Então nós vamos pegar essa variável aqui do edit field 2 e arrastar para cá. Então vai ser essa daqui, porque quando for texto vai estar aqui o de texto e quando for áudio também ela vai me trazer o de áudio e as duas vão ficar armazenando. Vamos ver ela armazenando? Eu vou colocar aqui para testar e ele já me retornou o olá. Onde que está esse olá? Lembra lá do Redis, pessoal? Atualiza ele. E olha aqui, mensagem picotada, ele criou essa aqui. E quando a gente abre, olha o olá aqui. Vamos juntar mais mensagem aqui para vocês entenderem? Vou voltar no agente, tá? Eu vou desfixar essa mensagem aqui e vou deixar ele escutando. Eu vou pegar meu WhatsApp no celular e vou mandar uma mensagem aqui para o número e vou falar: gostaria de agendar uma consulta com o Dr. João amanhã às 15 horas. Mandei, ele está rodando o fluxo e chegou aqui. Vamos abrir? Gostaria de agendar uma consulta com o Dr. João amanhã às 15 horas. Agora, pessoal, quando vamos aqui no Redis, vou atualizar o Redis. Olha aqui, olá, gostaria de agendar uma consulta com o Dr. João às 15 horas. Então, todas as mensagens que forem enviadas desse número, ele vai armazenando aqui, para mandar uma só lá para o agente. Beleza? E é isso que está acontecendo aqui nesse exato momento, do jeito que nós configuramos, tá? Então, o próximo node que vamos colocar vai ser um node de wait. E esse wait vai ser o tempo que você quer que ele fique aguardando para juntar as mensagens, tá? Vocês podem colocar 30, aqui é segundos, 30 segundos, 60 segundos, aí vai de acordo de vocês, tá? Eu vou deixar 5 aqui, segundos, porque senão toda hora ficar esperando 30 segundos ou 60 segundos vai demorar demais e o vídeo se estende, tá? Então, a fim de exemplo, eu vou deixar 5 segundos aqui. E o nosso próximo node é o do Redis, que é o de get. Então, eu vou vir aqui, vou pegar o node de Redis e vou escolher esse get value from aqui, né? Deixa eu rodar para as informações chegar nele. Tá aguardando 5 segundos aqui. Imagina se fosse 60, ia ficar 1 minuto esperando aqui, pessoal. Por isso que eu deixei 5 segundos lá. Tá certo. E qual que é essa aqui que ele tá buscando? É lá no Edit Fields, aquela que a gente criou lá, ó, essa mensagem picotada. Então eu vou arrastar ela e vou fazer o teste. Olha aqui, ele já identificou. Então ele já puxou a mensagem do olá, gostaria de agendar uma consulta amanhã às 15. E todas as mensagens que for mandar dentro do tempo que nós configuramos no wait, ele vai armazenando aqui para mandar para o agente. Tá certo, pessoal? Então aqui já está funcionando perfeitamente, ele está armazenando as mensagens, tá? Aqui ele criou aqui para armazenar e aqui ele está puxando as informações armazenadas. Só que depois que der esse tempo, vocês concordam comigo que eu tenho que excluir essa aqui, que é esse bolinho de mensagem, para quando a pessoa mandar de novo, crie uma nova aqui para ir armazenando as mensagens e ficar aquele tempo determinado esperando para depois mandar para o agente. Então nós temos que deletar essa aqui. E como que nós fazemos para deletar ela? Nós vamos chamar o Redis, que é um Redis de delete. E vamos falar para ele deletar aqui mensagem picotada. Beleza. Então depois disso, pessoal, esse aqui a gente configurou. Esse aqui é todo o processo do mensagem picotada. Então é apenas isso aqui. Agora a gente já chegou no nosso agente em si. Já estamos quase finalizando. Agora vem a parte mais legal, né, pessoal? Que é configurar o agente, o MCP. Eu gosto mais dessa parte. Então, vamos chamar aqui agora o nosso agente. Só antes, deixa eu mostrar aqui para vocês ele deletando, né? Então, eu vou clicar aqui para ele rodar. Olha, ele rodou. Agora, quando voltarmos aqui, olha isso. Já não tem mais. Então, ele deletou. Beleza? Só que como é então que essas mensagens vão chegar no agente se ela foi deletada? Olha aqui, ela está armazenada aqui ainda. Então, vocês vão ver que na hora que eu chamar o agente, eu tenho que definir um prompt para ele. Eu vou vir desse Redis, que é o Redis 3, tá? Redis 3, vocês estão vendo aqui? Redis 3. É nele que tem as informações aqui armazenadas. Então, eu abro o agente e venho aqui no Redis 3 e arrasto esse property name todo
Então ele já vai chegar para ele aqui em forma de array. Olá, gostaria de agendar uma consulta e todas as mensagens que tiver. Então ele já vai entender. Mesmo tendo sido deletado aqui, ele consegue puxar. Beleza, pessoal? Então esse é o primeiro passo do agente. Agora, segundo passo, temos que chamar aqui o nosso modelo de inteligência. Eu vou estar utilizando o da OpenAI, tá? Para esse aqui, eu gosto de usar o 4o, porque ele é mais inteligente, e esse aqui é o cabeça de toda a operação, tá? Então, esse caboclo tem que ser inteligente. O Mini tem hora que ele dá umas bobeadas, então eu gosto de usar o 4o mesmo, tá bom? E para memória, eu vou utilizar o Redis também. Vou definir below, e aqui vai ser o Remote ID, vai ser o número de telefone da pessoa. E vou colocar para ele lembrar as 10 conversas antigas. Pronto. Agora, pessoal, de tool, nós vamos chamar o nosso MCP. E agora precisamos criar o nosso server de MCP. E para isso, vocês vão abrir um outro fluxo, tá bom? E nesse outro fluxo, nós vamos chamar aqui MCP Server Trigger, beleza? E esse MCP Server Trigger vai ter aqui um método de teste e um método de produção, tá? Vamos configurar ele primeiro, aí depois nós colocamos aqui o método de produção dele, tá? Mas vamos deixar em teste aqui primeiro. A primeira tool do nosso MCP que vamos chamar vai ser o de Google Calendar, que é o criar. Então nós vamos deixar ele aqui, ele já até puxou em create, tá? Eu já estou com a minha credencial aqui dele selecionada. Vou pegar o e-mail cadastrado, que é esse e-mail aqui. E, pessoal, não abri ele um minutinho. Aqui, pessoal, abri o Google Drive, tá? Desse e-mail, que é esse Google Drive aqui, que nós vamos fazer os testes dos agendamentos. Beleza? Então tá, definimos o seu e-mail, você coloca o seu e-mail aí que você vai utilizar. E em Start, nós vamos simplesmente colocar para a inteligência artificial definir. O End também, tá? E aqui em Add Fields, nós vamos ter que chamar o Description, que nós vamos colocar para a inteligência artificial definir. E isso nós vamos colocar no prompt para ele saber o que definir, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai fazer o prompt. E o Summary é o título. Tá? Então, vamos colocar aqui o título também para ele definir com inteligência artificial. E esse primeiro nó está configurado, pessoal. Então, vou renomear ele aqui de... Selecionei ele, cliquei F2 e vou renomear de criar evento. Beleza. O próximo que vamos chamar é o de buscar, né? Então eu vou colocar aqui o calendar. E agora eu vou colocar ele aqui, que ele não é de criar. Ele é um de get, que é o de buscar, né? Inclusive eu vou colocar aqui o de get normal, depois nós vamos criar um get main, tá? Vamos deixar os dois. Seleciona o e-mail novamente, vocês têm cadastrado. E esse event ID nós vamos colocar para inteligência artificial fazer ele sozinho, tá? No automático. Então nós já temos esse outro aqui que vai ser, eu vou clicar F2 para renomear ele, que vai ser buscar evento. Beleza. Agora eu vou chamar um outro que vai ser o get all, né? Então eu vou pegar aqui calendar. E agora ele vai ser o get main. E esse get main nós vamos configurar aqui novamente, né, com as informações. Vamos colocar que a inteligência vai pegar o after, o before, tudo no automático, o limite no automático também. E pronto, essa vai ser as informações que nós vamos colocar aqui no get main. O próximo vai ser o de atualizar, que é o update. Pessoal, vocês estão vendo tanto que é simples, né? É só ir criando e colocando para a inteligência e ela vai
vai fazer e vocês vão ver que vai dar certinho. Então, esse é o de update. Eu vou selecionar a minha conta cadastrada, tá bom? E o no evento, eu vou colocar para inteligência normalmente. E nos fields aqui, eu vou colocar o description, tá? Vou colocar inteligência para ele. O end, vou colocar inteligência para definir ele também. O start aqui para baixo, ó, pega o start, coloca a inteligência para definir ele. E o summary é o título, então vou colocar a inteligência para definir ele também. E pronto, definimos aqui o nosso atualizar. Só vou colocar o nome dele aqui de atualizar evento. Sempre bom deixar organizadinho, né, com os nomes. E o último que nós vamos criar aqui é o de deletar. Tá bom, pessoal? Então, o de deletar, vocês vão vir aqui, delete, vão escolher a conta de vocês, o Event ID vai ser definido aqui pela própria inteligência, e pronto, aqui já está definido o nosso server MCP. Então, com isso, ele já vai estar funcionando direitinho. E o que temos que fazer agora? Deixa eu renomear esse caminho aqui e escrever Google Calendar. E vou pegar esse link de produção, vou copiar ele, vou ativar, ó, tem que ativar, tá, pessoal? Muito importante. Vou voltar no nosso fluxo que a gente está construindo, vou abrir a tool e vou colar aquele fluxo aqui. Vamos ver se ele vai estar funcionando. Pronto, ele já identificou. Para vocês verem, aqui nesses tools que estão inclusas, clica nele, coloca para selecionar. E olha aqui, todas que a gente criou vai estar aqui puxando. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu agora voltar aqui para o AL, que eu quero que ele puxe todas, tá certo? Então, pessoal, agora nós vamos chamar o nosso último nó, que é o da Evolution. Eu já ensinei vocês como que faz, vou chamar a minha credencial. O recurso vai ser mensagem, tá? Do tipo texto mesmo, pode deixar aqui né, dessa forma. O nome da instância, eu vou vir aqui no site da Evolution que eu tenho, vou copiar esse nome e esse é o nome da instância. O número do destinatário, nós vamos vir aqui, ó, em Edit Fields e puxar o campo de telefone. A mensagem, nós vamos no output do agente, tá bom? Então eu vou pegar esse output e vou arrastar ele para cá. Pronto, pessoal, então aqui está conectado a Evolution. Só que, pessoal, eu esqueci de um nó que a gente vai ter que fazer aqui antes para não dar erro. E esse nó é para transformar os dados que está chegando aqui do Redis, que é um array, em string. Senão, se a gente for adicionar array aqui na memória, ela vai dar erro, tá bom? Então, para isso, nós temos que transformar ele em string. E como é que faz? Eu vou chamar um nó de set aqui antes, entre o Redis e o agente. E eu vou dar um nome aqui de toString, tá? E vou pegar esse property name aqui que tá do Redis 3, tá, pessoal? Que é esse daqui antes do Redis do delete, é do Redis do get, tá bom? E o que eu vou fazer com ele? No finalzinho, depois do name aqui, vocês estão vendo? Tem name, eu vou colocar ponto e vou escrever to. E já vai aparecer aqui, ó, para mim, ó, toString. Então, eu estou convertendo esse texto numa string. Então, isso vai fazer que não me dê erro, tá certo? Lá na minha memória. Agora, no nosso agente, eu vou ter que trocar. Em vez de chegar a mensagem lá do Redis 3, eu vou pegar a mensagem que chega do Edit Field 3 aqui, tá bom, pessoal? Só vou colocar ele para rodar aqui para chegar as informações no nosso agente. Pronto, chegou as informações. Agora eu vou abrir o agente. Eu vou apagar esse que nós tínhamos colocado. E tá vendo esse Edit Field 3, toString, que nós acabamos de criar essa variável? Eu vou utilizar ela aqui no agente, tá? Porque é esse prompt aqui que vai ser armazenado no Redis, tá certo, pessoal? Então assim ele não vai dar erro. Deixa eu só ver minha Evolution, beleza. Vamos fazer um teste? Eu vou colocar aqui para salvar. Vou colocar ele para testar.
Tô abrindo o WhatsApp. E vou mandar um oi. Tá carregando. Ó, ele ainda deu erro. Por que que ele deu erro? Porque a gente já tinha, né, rodado um fluxo e ele armazenou essas arrays aqui. Então, como que nós vamos corrigir isso? Foi até bom ter dado esse erro. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir o Redis, tá bom? E vamos atualizar ele. E agora eu vou vir e apagar esse histórico de conversa aqui, porque esse histórico que tem os arrays que está dando a confusão toda que tá dando bug no nosso fluxo. Então eu vou deletar essa aqui, tá? Vou salvar. Pronto, ela não está aqui mais. Então eu vou voltar no agente e vou colocar ele para ficar escutando e vou mandar uma nova mensagem. Vamos ver se vai ter dado certo. Vou mandar um oi novamente. Perfeito, pessoal. Agora ele não deu mais erro. Vocês viram aqui? Deu certinho, já está funcionando. O nó da Evolution ele respondeu. Vamos colocar para escutar novamente. E agora eu vou falar que gostaria de marcar um agendamento. Então, olá. Gostaria de marcar um agendamento. Mandei. Ó, ele deu certo, tá? Então tá funcionando perfeitamente. Isso aqui ele inventou. Por que que ele inventou isso aqui? Porque nós não definimos o prompt. E é agora que a gente vai definir esse prompt, tá bom? Colocando todas as informações que a gente quer, definindo como que ele vai ser esse atendimento dele. Então, para isso, abra o seu agente, vem aqui em Add Options, em System Message, tá? Vou apagar esse que já tem aqui. E o que nós vamos fazer? Vamos lá no que abrimos. Né? Lembra que a gente pegou o link aqui do Google Drive, né? Tem até aqui já o link do Google Drive e tem o prompt. Então eu vou abrir esse prompt e vou copiar todo esse prompt. Ctrl C. Peraí, tá dando Ctrl A, Ctrl C. Vou voltar aqui no fluxo, tá? E vou colar esse prompt aqui. Não se preocupe que eu vou ler ele aqui e te explicar para vocês o que está acontecendo, tá? Eu vou abrir ele para ficar maior para a gente fazer uma leitura dele. Beleza. Pessoal, então aqui tem uma parte muito importante. Eu já estou definindo que o horário é o brasileiro, né? De dia, mês e ano, né? E que opera no fuso horário da América São Paulo. Se você estiver em outro lugar do Brasil, outro país, troque aqui para onde você tá bom? E eu tô puxando, né, com essa expressão de now, o horário atual. Olha aqui, o horário atual. Vocês podem ver, pessoal, que aqui tá falando que hoje é dia 19/5 às 20h52. Olha aqui embaixo, 19/5, 20h53, né? Até já girou um minuto porque aqui tá parado. Na hora que eu atualizar ele vai dar certo, mas vocês estão vendo que está batendo o horário. Se o de vocês, na hora que vocês colocarem essa expressão now e vocês olharem aqui e não estiver batendo, vamos fazer a seguinte configuração. Tem alguma coisa desconfigurada, então não vamos ter que arrumar isso. A primeira configuração que vocês podem fazer é o seguinte: salva o fluxo de vocês, vem nesses 3 pontinhos aqui, ó, do N8N e coloca em Settings. E vê qual fuso horário, time zone, está definido aqui, tá? E escolha o time zone de vocês. Beleza? Esse é o primeiro passo. Vou abrir o fluxo aqui novamente, o nosso N8N. O segundo passo é vir aqui no Google Calendar e vocês vão vir aqui, ó, nessa engrenagem aqui em cima. Vão vir em configurações e aqui vocês vão ter que configurar o fuso horário também, né? Coloca o idioma, o país, o formato de hora, tá? E olha o fuso horário aqui. No caso eu estou escolhendo o fuso horário de Brasília, que é esse GMT-3. Tá certo? Então vocês definam de vocês aí. Então fazendo essas duas configurações, aí já é para dar certinho, já é para estar batendo os horários, tá bom, pessoal? Então essa é a primeira configuração no prompt. Em seguindo, eu coloco a função dele e eu falo, você se chama, né? No caso aqui eu coloquei pensando aí, você vai colocar aí o nome do agente de vocês. Atua no atendimento de WhatsApp, consultório médico, Boa Saúde. Defini o nome aqui do consultório médico. Vocês vão substituindo as informações
pro exemplo de vocês aí, pro trabalho de vocês, tá bom, pessoal? Então, sua função é atender os pacientes de maneira objetiva, ágil, eficiente, respondendo dúvidas e auxiliando em agendamentos, cancelamentos ou remarcações de consultas. Seja objetivo, simpático, prestativo, humano e respeitoso. Tá? Vocês podem acrescentar mais adjetivos aqui, fica a critério de vocês. Olha, aqui no próximo passo eu já estou definindo os horários de atendimento, tá? Que ele pode agendar. Então, o agente só vai agendar de segunda a sexta, das 8 às 18 e sábado de 8 às 12. Se o horário aí na clínica de vocês for diferente, vocês vão alterar aqui, tá, pessoal? Esse prompt é personalizável, vocês vão colocar do jeito que vocês for a necessidade. Em seguida, localização e contato. Então aqui vocês vão colocar as informações aí de localização e contato, tá? Os médicos especialistas, né, da clínica de vocês, aqui foi um exemplo, Dr. João e doutora Maria, tá? Valores e formas de pagamento, consulta R$600, aqui é um exemplo, né? Forma de pagamento Pix, dinheiro, cartão de crédito e débito, e se aceita plano de saúde, né, / convênio, que no caso aqui eu coloquei que aceita a Unimed. Então vocês vão fazendo essas alterações. Porque sempre que chegar uma mensagem, seu agente vai vir aqui e consultar. Tipo, a pessoa pergunta, qual que é o valor da consulta? Então a gente vai vir aqui no prompt e ver, opa, a consulta é R$600. E vai lá e responde o cliente, tá bom? É assim que vai funcionar, tudo configurado aqui no prompt, tá? Então eu defini como objetivo, né? Responder dúvidas sobre consultório como especialidade médica do consultório, horários de funcionamento, localização do consultório, formas de pagamento aceitáveis. Depois, agendar, consultar, remarcar, cancelar consulta de forma simples e eficaz. Sempre agir passo a passo para garantir rapidez e precisão em cada atendimento. Vocês podem ver que às vezes fica até repetitivo, mas é pro agente ver, para ele ter certeza do que ele deve fazer, para ele saber que é aquilo lá, que ele não pode sair disso, tá bom? Então, tem hora que você pode ser um pouquinho repetitivo nos prompts aqui, que é para fixar ele mesmo. Então, instrução importante. Ao criar ou editar qualquer evento no Google Calendar, incluir sempre o telefone do paciente. Muito importante isso aqui. Lembra que a gente colocou aqui no MCP que quando ele vai criar, nós colocamos ele para ficar no método aqui da inteligência artificial. Então, como nós estamos dando esse comando aqui no prompt, ele vai fazer isso, tá? Então, ele já, como lá está no método automático, então ele já vai vir aqui e falar, opa, eu tenho que incluir o telefone do paciente na descrição, né? E foi isso que a gente fez aqui, ó, description, deixou para ele definir. E lá a gente falou que ele tem que definir. Então, vai funcionar na descrição, ele vai vir aqui, vai ler e vai saber que ele tem que incluir o telefone, beleza? Juntamente com o nome completo e a data de nascimento. Qual o médico escolhido e quaisquer outras informações relevantes fornecidas pelo paciente. Olha o tanto de informação importante que a gente, nesse único parágrafo que a gente definiu para ele colocar, e só por nós termos colocado aqui para ele definir pela inteligência, ele vai puxar desse prompt aqui, vai saber e colocar isso tudo lá bonitinho. Depois a gente vai fazer o teste, você vai ver que realmente vai funcionar. Ele vai colocar todas essas informações na descrição lá no nosso agendamento, tá bom? Vamos seguir? Eu defini um roteiro aqui para ele não ficar perdido, para ele saber o que fazer passo a passo, né? Então começa com iniciar o atendimento, né? Cumprimentar o paciente de forma acolhedora, solicitar dados do paciente, né? Peça o nome e a data de nascimento, identificar qual médico e horário o paciente deseja, verificar horários que o paciente deseja, verificar disponibilidade, informar disponibilidade, coletar informações adicionais, né? Agendar consulta e confirmar o agendamento. Então esse foi o passo a passo, tá bom, pessoal? E tem até um 88, deixa eu colocar aqui é o 9, beleza. Instruções de como falar com o paciente, respostas claras, objetivas e úteis, né? Não dê diagnósticos ou opiniões médicas, no caso que a função dele é realizar agendamento, né? O médico que vai dar o diagnóstico, né? Ele não pode ficar lá falando pro paciente que quer agendar uma consulta que ele está com febre e tem que tomar dipirona, né? Ele não pode fazer isso, né? Então, aqui a gente está dando essas instruções para ele, tem que falar, senão ele fica inventando coisa. Tá certo? 3. Nunca fornecer informações erradas. Nunca use emojis ou linguagem informal.
Nunca confirme consulta sem o retorno do Google Calendar. Muito importante isso aqui, para ele só não falar para o paciente que agendou, mas não ter registrado o agendamento aqui. O agendamento tem que estar registrado aqui, só depois que tiver registrado aqui que ele vai retornar lá a mensagem para o paciente falando que a consulta está agendada, beleza? Então, eu estou falando para ele chamar a tool, que no caso a única tool ali é a do MCP, né, que tem todos os Google Calendars que nós vamos utilizar, que é para quando ele for agendar, listar, remarcar, desmarcar consultas, né? Então é isso, e um lembrete final aqui para ele de qualquer assunto que não seja sobre a clínica ou sobre agendar uma consulta, responda que o assunto não é apropriado e diga a sua função, né? Talvez tenha um engraçadinho lá que fica conversando abobrinha lá só para zoar, né? Então tem que deixar explícito aqui pro agente não ficar dando moral para esse tipo de conversa, né? Ele tem que conversar só coisas específicas do que é lá mesmo, de agendamento, né? Nunca forneça diagnósticos ou opiniões médicas, não os emojis, né? A gente já tinha falado, igual eu falei, tem hora que tem que ser redundante para ele realmente saber que não é para fazer aquilo ou que é para fazer aquilo. Tá bom, pessoal? Então o prompt é esse. É só vocês copiarem, colarem e trocar as informações, tá? Para vocês. Agora vamos a hora da verdade, ver se realmente presta, se está funcionando, né? Então bora lá. Então, vamos colocar em método de produção esse nosso fluxo, tá? Que nós estamos utilizando no teste, tá bom? Então deixa eu só ver qual o tempo que está configurado aqui no wait. 20 segundos. 20 segundos tá um tempo bom. Eu vou clicar aqui, ó, no primeiro nó do webhook e vou pegar agora o link de produção. Cliquei para copiar. Vou abrir a minha Evolution e vou trocar o link para o link de produção e salvar. Só isso, beleza? E, só isso não, temos que ativar aqui também, tá bom? O fluxo. Confira se você está com seu MCP ativo também, tá bom, pessoal? Importante, ele tem que estar ativo. Então, bora lá fazer os testes. Pessoal, eu tô com 2 WhatsApp abertos aqui para simular 2 pacientes para fazermos os testes. E eu também já tô com o meu Google Calendário aqui, tá? Eu vou utilizar esse primeiro WhatsApp para simular o paciente 1. Eu estava até fazendo uns testes aqui com ele para ver se estava dando tudo certinho. Vou limpar essas conversas e vou utilizar esse segundo paciente para ser o WhatsApp 2, tá certo? Também vou limpar a conversa. Deixa eu buscar ele aqui novamente. Pronto. E esse aqui vai ser o paciente 2, tá bom? Então vamos começar com o paciente 1 aqui, falando: oi, gostaria de agendar uma consulta. Hoje aqui nós estamos na quarta, né? Então, hoje aqui, ó, quarta-feira, tá bom, pessoal? Hoje, às 8. Tem como? Passou os 20 segundos, né? Eu mandei o oi, ele passou os 20 segundos, então ele já me respondeu dando uns boas-vindas, né? Depois eu já mandei a mensagem que gostaria de agendar uma consulta hoje às 8 e perguntei se teria como. Agora vamos aguardar ele fazer a resposta. Mas nós já vimos aqui que ele já está sendo bem cordial, né? Está respondendo certinho. Falou que infelizmente não consegue antes das 8. Realmente, não é para ser antes das 8. Posso verificar a disponibilidade a partir das 8. Isso mesmo. Então vou escrever. Isso mesmo. Pode ser. Então vamos aguardar ele aqui falar aqui o próximo passo, né? Ele disse que antes das 8 não pode, realmente a gente configurou lá que o horário de atendimento é das 8 às 18. Então ele falou: ótimo, temos disponibilidade hoje a partir das 8. Poderia, por favor, me fornecer seu nome completo, data de nascimento para que eu possa prosseguir o agendamento e, por favor, confirme se podemos utilizar o telefone para cadastro. Perfeito, é isso mesmo que nós configuramos lá no prompt. Então vamos começar a responder. Ele pediu o nome completo, né? Eu vou colocar aqui Pedro Santos. A data de nascimento 1/1/2000, por exemplo. E é esse mesmo número.
Beleza, passei as informações que ele pediu. Vamos ver agora como vai proceder. Ó, pessoal, em tempo real, ó, ele já agendou aqui, ó, quarta-feira, que é hoje, às 8 horas, né? E ele mandou uma mensagem aqui confirmando: sua consulta está confirmada para 8, né? E já mandou até a localização aqui de acordo que tá lá no prompt. Então, perfeito. Já deu certo. Então, o primeiro teste, que era ver se ele estava realizando agendamentos, ele tá, né? Vamos agora tentar remarcar esse agendamento. Vamos ver como é que ele se comporta. Se o paciente fala: nossa, eu quero agendar, ele vai falar aqui: surgiu um imprevisto. Então, eu vou até escrever errado para ver se ele entende essas palavras erradas, né? Que igual as pessoas também no dia a dia acaba escrevendo uma outra palavrinha errada. É importante ver se ele está entendendo. E quero mudar meu horário para as 17 horas. Pode? Vamos ver se ele vai autorizar a nossa mudança de horário, né? Esse reagendamento. Se tudo estiver rodando certinho é para ele autorizar, porque não tem nenhum horário já agendado aqui às 17, né? Igual aqui, ó, tá tudo livre. Às 17 seria bem aqui, ó, e tá com o horário livre. Beleza, então ele já verificou lá e alterou, e já foi bem objetivo, né? Do jeito que nós configuramos lá no prompt. Para ele ser objetivo, ele já fez e já alterou. Então, beleza, pessoal, aqui vou agora utilizar o nosso paciente 2 para fazer os testes, tá? E que teste que eu quero fazer? Se ele está agendando no mesmo horário, se não tá, beleza? Então, vou pegar aqui e vou falar: oi, quero agendar uma consulta na quarta-feira. No paciente passado eu utilizei hoje. Vamos ver se agora utilizando quarta-feira, que também é hoje, mas só mudando para ver se ele entende também, né? Vamos ver se ele está já fazendo essas distinções. Às 17 horas. Mandei aqui, vamos aguardar, ver se ele qual que vai ser o procedimento dele, né? Ele não, se tiver tudo ocorrendo bem, ele não vai autorizar e vai me pedir para eu escolher um outro horário, porque nesse horário já tem o paciente 1 agendado aqui. Aguardar passar os 20 segundos. Beleza? Então ele falou: para agendar a consulta, eu preciso que você me forneça algumas informações adicionais. Nome completo, beleza? É o padrão que nós definimos, né? Eu vou colocar aqui que é o Fulano Silva. Data de nascimento: 30/12 de 1990. E o telefone é esse mesmo. Confirmei, né? Mandei as informações que ele pediu. Ó, pessoal, que coisa boa, né? Então ele tá funcionando direitinho. Ele já falou, infelizmente, já temos uma consulta agendada para quarta-feira, que é hoje, às 17 com o Dr. João. E ó, já deu uma sugestão, poderia ser às 17h30, no mesmo dia. Olha o tanto que ele foi inteligente, pessoal. Ele já pegou o próximo horário logo em seguida, né? Que lá no prompt está configurado que cada consulta tem 30 minutos. Então, ele já nos sugeriu. Perfeito, está funcionando direitinho. Eu vou colocar pode ser. E ele vai criar um agendamento aqui logo embaixo. Vamos ver se está funcionando tudo certinho. Mas até agora, pessoal, tá rodando belezinha, tudo que um agente de atendimento tem que fazer mesmo, né? Tá dando tudo certinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês no nosso próprio no Google. Ó, ele acabou de criar aqui, né? Então, perfeito, deu certo. Eu quero mostrar aqui na descrição. Olha como que ficou a descrição, do jeito que pedimos lá, com o nome, com a data de nascimento e com o telefone e o médico em questão que está agendado, tá bom? Aqui no título também tem o nome do paciente, o horário de atendimento e o médico em questão que vai fazer o atendimento.
Então, por enquanto, tá tudo 100% do que a gente definiu lá no prompt. Agora, vamos ver se ele está agendando, que a gente definiu um horário de 8 às 18. Vamos ver se ele está respeitando esse horário. Eu vou falar, quero mudar meu horário para as 19 horas. Vamos ver se ele está dentro do limite dos horários, né? Que ele não deve fazer esse agendamento aqui. Se tudo estiver ocorrendo certo, ele vai nos dar uma negativa e pedir para escolher um outro horário. E o próximo teste que eu quero fazer aqui, depois da gente fazer esse teste, é de... Ó, ele já respondeu, infelizmente não temos disponibilidade. Perfeito, para depois das 18. Se precisar de outro horário, entre as 8 e as 18. Maravilha, então ele já está respeitando o horário que nós definimos. Perfeito. E o próximo teste que eu estava falando que eu quero fazer é se esse paciente consegue ver o horário de outros pacientes, né? Então eu vou perguntar quais são os outros agendamentos que estão marcados. Vamos ver o que ele vai me responder aqui, que ele não deve falar de outros agendamentos que não seja o dele, né? Então, vamos aguardar a resposta, tem que ser uma negativa. E eu acho que esse vai ser o último teste, não estou lembrando de mais nenhum outro aqui, acho que validou todos, tudo que a gente configurou no prompt, ele está executando, né? Ó, ele, por razões de privacidade e segurança, não posso compartilhar informações sobre agendamentos de outros pacientes. Perfeito, então ele já não vai mostrar o agendamento de outros pacientes. Então é isso mesmo, pessoal. Tá? Funcionou belezinho o nosso fluxo que a gente criou, tá bom? Muito feliz por isso, espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês esse fluxo, né? Lembrando que eu vou deixar o template para fazer o download já com o prompt, tá? Bonitinho, só copiar e colar. Então vocês só vão mudar as informações para as informações de vocês e é para ele estar funcionando igual está funcionando aqui para mim que a gente fez os testes, tá? Deixa o comentário aí, qualquer coisa, estou aqui à disposição. Um abraço e até a próxima.